E aí eu vou colocar primeiro, é, deixa eu ver se é isso aqui. Vou falar rapidinho do treino do Fantasma. Não está nada preparado, mas é o que ele fez, tá? Não, por isso que eu botei aí até como semana zero. Não foi prescrito por mim e deixei ele fazer livremente, como ele vinha daquela dor e alguma coisa, nós já iniciar o camp aqui, eu eu acabei deixando livre. Fala assim, cara, não faz sentido eu montar uma semana de treino para você agora, sendo que semana que vem nós já vamos encontrar em Blumenau e você vai fazer o que está prescrito lá para ser feito, né? Que aí aqui é meio geral, todo mundo está fazendo treino de VO2, de limiar em subida e tal. Então, e aí me espantou um pouco, porque vocês sabem do estado dele, que ele vinha ali com uma dorzinha, e aí essa é a semana de treino dele, tá? Então, não fez treino intervalado, pedalou um dia ciclismo ali, speed, outro dia fez mountain bike, na segunda e na sexta, né, do jeito que eu gosto geralmente, que são os treinos mais de, não sei se a palavra é recuperação, isso aí nós temos que discutir mais, aprofundar mais um pouco nisso daí. Mas fez vários treinos dobrados, como deu para ver aqui, e o curioso é que ele já iniciou aí com 144 quilômetros na semana, né? Então, é lógico que ele vinha treinando bastante, aí sentiu aquelas dores, e aí talvez usou as dores, vamos dizer assim, para descansar. E conversei com ele hoje, fez os testes, vou mostrar aqui mais tarde um pouquinho. E ele só falou o seguinte: não, a perna queima um pouquinho, mas tá tudo bem, não tenho mais as dores. Então, como é um cara que treina bastante há muitos anos, né? Para ele foi normal voltar, assim, por dizer voltar assim, apesar que ele ficou pouco tempo parado, né? Por causa da dorzinha ali, ficou 2 semanas sem fazer treino forte, mas ele ficava ali é, trotando, né? E andando de bicicleta. E aí parou de sentir a dor, resolveu fazer isso aí. Então a semana zero dele é essa, né? Se for pensar, fez treinos bem de montanha mesmo, 21 quilômetros em 4 horas e 24, né? Fez um 21 em 2 horas e 29. Deixa eu só tirar esse som do WhatsApp aqui, porque senão não vai dar certo. Aí, pronto, saí de lá. Então, e aí, amanhã eu vou estar com ele de novo, né? Vamos ver como é que está o andamento, vamos dizer assim, do, do, da sequência dele. É lógico que por causa disso, e aí é mais para quem trabalha com Training Peaks, por isso que eu fiz questão de colocar isso, você vê que do Rudney até hoje eu não mostrei isso, mas para quem trabalha com Training Peaks, vai ver números absurdos, né? Por exemplo, uma fadiga de 120 contra um CTL ali, um fitness de 43, né? É um número, esse -80 é um número marcador de overreach não funcional, de overtraining, de fadiga crônica, de um monte de coisa. Mas isso é porque ele acabou ficando esses dias treinando um pouco menos, então por isso que nós não podemos levar os números do aplicativo aí do Training Peaks a ferro e fogo. E até um mini cursinho que eu vou dar na frente aí, uma live, que eu vou falar bastante sobre esse modelo e principalmente sobre o outro, né, que são as limitações, vamos dizer assim, desses modelos.
Então eu só mostrei aqui, mesmo não sendo nossa semana um prescrita, como eu estou fazendo com o Rudney, e vou fazer todas daquele jeito, botando o treino que foi feito, né, fazendo os infográficos de cada semana, até para a gente ter todas as semanas no final, que é uma coisa que eu quero documentado. O do fantasma, é, por enquanto, está assim, até porque também peguei esses dados hoje, né, conversei com ele, e aí nem também teria tempo para fazer diferente disso. Por isso que eu só fiz um recorte na página do Training Peaks dele e coloquei isso aqui para vocês verem que pelo menos ele voltou e já voltou fazendo uma alta quilometragem, tá? Agora eu vou passar para o do Rudney e aí depois nós vamos só discutir um pouco os testes que já foram feitos aqui, que inclusive o Fantasma também fez o teste de 1.000 na subida, 10%, e o teste de 1.000 plano. Então é isso que a gente vai discutir. Mas vamos lá. O Rudney eu já tinha mandado com antecedência para vocês, né? A semana 3, então, para nós, é uma semana de 5 dias, apesar daqui aparecer 7, né? Mas é uma semana de 5 dias, porque entra naquele 5 onde as próximas semanas serão 9, 7 e aí volta a ser 5. Ou seja, os primeiros 5 dias dessa semana era mais para ele descansar um pouco do que ele fez. E aí a gente vem para o treino de segunda-feira, né? 5 km. Cumpriu ali, vamos dizer assim, a meta do treino, tá? Que era bem zona um mesmo, um treino mais sossegado. Aí nós vamos entrar, vão entrar algumas curiosidades. Por exemplo, treino intervalado. O aquecimento ali daquele esquema, 2.000, 5 de 1.000, pedido de 3,19 a 3,23, né? E os tiros 3,20, 3,24, 3,21, 3,23 e 3,17. Então vamos dizer aí que na média ele fez exatamente o que foi pedido. Porém, à tarde, 5 km com altimetria de mais 200, né? Ele fez para 4,58 o, o, a normalizada. Então, isso para nós é limite de zona um. Ainda é a zona um do Rudney, tá? Mas é quase teto de zona um. Ou seja, foi um treino curto de rodagem e altimetria, onde o pace normalizado foi na zona um, mas quase fugiu da zona um para o início da zona 2. Então, fechou o treino duplo de terça-feira, né? Aí fomos para a quarta, treino de VO2 máximo, 5 de 1.000, ritmo-alvo ali 3,7 a 3,9, descanso de 3 minutos, um treino de zona 3 para VO2. E aí os tempos pedidos, né? Aí os realizados, 3,9, ok. 2,58 ele falou que empolgou. 3,09 voltou para o ok. 3,04 de novo e 3,09. Eu acredito que o 2,58 e o 3,04 foi meio também questão de vento. Acho que ele meio pegou, porque vai tiro para um lado, tiro para o outro. Ele corre na rua, bem na rua mesmo, tá? Então, 1.000 metros dele não foi em pista, nada, é correr numa parte plana da cidade lá. Aí à tarde, 5 km, tá? É, fez a rodagem aí, vamos dizer assim. Só que, o que que aconteceu? É, foi sossegado, vamos dizer assim. Então ele cumpriu o ritmo normal do treino, tá?
E aí ele foi para o segundo treino de limiar da semana, já que nós estamos mantendo um pique, se for pensar, já é a terceira semana, né, de treinos intervalados de terça, quarta e quinta, sendo terça e quinta zona 2 limiar, quarta VO2. E aí, quinta, 5 de 1.000 para 3,19, tá? Até 3,23. Então, média 3,21. Só que ao intervalo, 30 segundos. E ele colocou 3,14, 3,11, 3,16, depois 3,22, 3,21. Então ele acabou fazendo o início mais forte de novo e foi ajustar o pace ali no quarto e no quinto tiro. Só E como é que foi lembrando machucado? também, só lembrando Quer se também que o primeiro treino dele de zona 2, o intervalo também era 30 segundos, nesse que ele cumpriu melhor aqui em cima, tá? À tarde ele fez uma rodagem muito pesada, 5 quilômetros, mas nesses 5 quilômetros acumulou 700, desceu 305, ele iniciou num lugar e parou no outro, e teve um pace de 4,50, pace normalizado, tá? Então foi um treino de zona 2. Era para, porque se não me engano, vou só até olhar aqui, o limite de zona dele é 4,54, eu acho. Então 4,50 seria a zona 2, seria a zona 2 piso mais zona 2, o que teoricamente não era para ter sido feito, porque era para fazer um pouco mais lento. Mas como pegou muita altimetria, eu acho que isso pode ter confundido ele. Ele já está aqui com o stride, mas por incrível que pareça, nós não tivemos tempo ainda de eu passar o stride para o relógio dele, então ele está correndo com o meu relógio, por isso que até eu peguei um com hoje cedo num teste aqui, num lugar do teste, que foi ele que correu com o meu relógio, né? Mas eu espero amanhã ter um pouquinho mais de tempo e já conseguir passar todo o stride para o celular e para o relógio dele, o stride que ele vai voltar com ele aí para São Bento. Sexta foi rodagem tranquila mesmo, só que aí sábado foi o treino que vocês viram lá. Eu deixei livre no sentido assim, não estava nem no aplicativo. Por quê? Porque segunda ia iniciar o camp, terça de manhã, hoje, os testes. Aí eu falei para ele, treina no final de semana, não passa de 2 horas e meia de corrida sossegada. E aí ele fez esse. Na verdade, só confundindo aqui, a zona 2 dele é 3,54. Então, o treino, esse 4,50, eu vou até entrar aqui, gente. Espera aí que até eu saí desse slide aqui. Meu computador aqui está travando, mas eu vou entrar aqui agora rapidinho e já volto para cá. Espera aí, só para não me confundir aqui. Que agora eu tô curioso com esse troço aqui. Vamos lá entrar. Ai, ai. Aqui. E zonas. Vamos lá. Isso, 3,55 é o é o limite da zona um dele. A zona 2, 3,24 a 3,54. E a zona 3,23. Aí aqui até 2,21, que seria o pace ali, vamos dizer, para fazer 400 metros. Então, e aí no resumo ele fez esse treino que deu 4 de, de pace normalizado, mas foi muito pesado, né, o treino. Então, muito pesado por ter feito.
2 horas e 42, rodou 40 quilômetros. Eu não prescrevo treino de 40 quilômetros para ninguém, então isso é uma coisa. É lógico que eu não vou colocar a culpa nele, porque eu deixei meio livre e falei o seguinte: roda 2 horas e meia e deixei meio solto. Então, assim, qual a diferença dele ter rodado 2 horas e 42 e não 2 horas e meia? Se fizesse 30 quilômetros em 2 horas e 42, eu não ia estar assim, comentando com vocês isso, porque para mim estaria dentro de uma distância mais normal. Mas 40 quilômetros para mim não é uma distância normal de treino, tá? Independente do tempo, mesmo que foi um treino meio plano para São Bento, porque em 40 quilômetros acumulou só 400 metros, se não me engano. Depois olhar ali no aplicativo, tá? Então, até porque o pace normalizado foi muito próximo, foi 4:04 e o pace normalizado não está aqui, mas se não me engano foi 4:00. Então foi bem próximo isso daí. E aí, à tarde ainda fez uns 5 quilômetros. Aí sim rodou leve no domingo, 16 quilômetros para 5:38 quilômetros. E esse sábado e esse domingo já vão somar para mim, né? Lógico que o corpo humano não funciona assim, não sabe o que que é dia, mas eu vou separar depois em distâncias, 5 semanas. Então, assim, a soma desses 5 dias de segunda a sexta e o sábado e domingo eu vou somar lá na frente, por isso que eu nem coloquei aqui quantos quilômetros exatamente ele correu, na semana, para discutir esse dado, porque viajou para cá, onde nós estamos ontem. Aí fez uma rodagezinha ontem à tarde e hoje eles fizeram os testes. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. E aí depois já abro para a gente discutir esses dias aqui. Aqui está aberto, vê se apareceu aí um. Eu vou até aumentar o tamanho aqui para pegar só os 5 atletas. Apesar que não tem problema pegar os outros. Mas vamos lá. Parece uma planilha de Excel para vocês aí? Então, pessoal, essa planilha foi o seguinte: o que que nós temos aqui? 1 quilômetro plano, 1 quilômetro subida, 10%, ambos asfalto. Na subida, um pouco de pedra, para aquela pedra hexagonal, né? Aí ali, 1 quilômetro de subida menos 1 quilômetro de plano, a diferença em minutos e segundos. 1 quilômetro em subida dividido pelo plano em questão percentual, ou seja, quanto tempo a mais eles gastaram. E aí a concentração de lactato, que eu fiz os testes de lactato, no plano e na subida. E aí depois eu vou pegar ainda os dados de frequência cardíaca máxima, vou tentar pegar mais dados fisiológicos desses testes. E aí eu colocar aqui até 5 atletas, por que 5 atletas? Que foram os 5 mais rápidos aqui. Então aqui mostra aqui agora, fica melhor de ver. Então, Fantasma 2:51, o Rudney 2:46, o Lucas Gonçalves 2:45, Tedeschi 2:44, Luiz Arthur 2:50. Então esse foi o tempo de 1.000. Foram esses 5 atletas que eu falei, estavam em 2 grupos. Então o Rudney não disputou nem contra o Tedeschi, nem contra o Fantasma. Ele correu com o Lucas e o Luiz Arthur, se não me engano, tá? Então, o Fantasma até hoje foi o 1.000 mais rápido que eu já avaliei, mas isso foi em 2021 em Uberlândia, onde fez 2:42, né? E lá em Uberlândia, a média da seleção na época foi 2:54, né? Com todos os atletas que estavam lá e eram os nossos melhores atletas no momento mesmo. Então, hoje, se a gente for pensar, todos esses daí que eu falei estão dentro da média daquela seleção que foi lá avaliada em 2021 para 1.000 metros. Aí nós levamos para a subida,
tá? Depois nós vamos discutir esses dados também, mas eu acabei de pedir aqui porque eu não tenho ainda o peso e altura de todo mundo, né? Mas vou pegar isso daí para ver algumas coisas importantes na subida. E aí o tempo dos 1.000 metros na subida, Fantasma 4:20, Rudney 4:19, Lucas Gonçalves 4:16, Tedeschi 4:08 e o Luiz Arthur 4:34. Aí deu essa diferença em minutos. O Tedeschi seguiu sendo mais rápido e ele foi o que menos perdeu percentualmente, muito próximo do Fantasma, né? 51,22 e o Fantasma 52,05. E se nós repararmos aqui, o Rudney, o Luiz Gonçalves e o Luiz Arthur, desse grupo aqui, foram os que mais perderam na subida em termos desses atletas que nós estamos vendo aqui. Se for pegar todos, possivelmente eles estão entre os seis melhores e aqui tem seis, porque os outros começaram a perder 58, 60, 62, 64, né? E aí tem atletas aqui dizendo também, tanto masculino quanto feminino, e de outros níveis. Essa primeira parte do camp que teoricamente era só para a elite da Life. Tem algumas pessoas mais normais, até por pagar a inscrição e que a gente conseguisse trazer esses atletas, alugar a casa para eles. Eles estão numa casa aqui sem pagar nada. Então, é o dinheiro da inscrição, né, revertido para isso daí. Por isso que tem pessoas com desempenho normal, vamos dizer assim, junto com eles aqui no camp. E a concentração de lactato deu muito parecida, né, no que eu esperava, para dizer primeiro que os testes foram bem máximos, porque lactato acima de 8 já é encarado como teste máximo, quando o teste é incremental. E aí nós tivemos esses valores e vendo que se eu pegar os 21 atletas aqui, vou levar lá para baixo isso aqui, deixa eu ver se vai descer, vai. A média. Então aqui eu tenho as médias de todos. Você vê que o lactato deu 12,99, 21 testes de subida, e o lactato no plano 11,87. Então foram dois valores bem acima do mínimo, né? E dois valores normais. Geralmente na subida tem artigos aí provando que o VO2 é um pouco mais alto e o lactato é um pouco mais alto. Não medi VO2, mas o lactato realmente aí deu quase 10%, vamos dizer assim, mais alto, né? E isso se faz a recrutamento de mais massa muscular para fazer a força na subida, principalmente aí músculos glúteos, né? Que são o quadríceps não muda, o quadríceps é importante no plano e segue com o mesmo nível de recrutamento na subida. A alavanca do corpo muda muito para o quadril. E aí os glúteos aumentam em 30% a participação deles e por isso que acabam sendo bastante exigidos na subida, tá? Então, olhando esses dados, vou até mostrar um atleta curioso, porque desde quando eu avalio ele, ele tem esse perfil. É um atleta mais conhecido aí de alguns. Ó, aqui está o Fábio também, né? O Fábio está no nosso grupo aqui. Não sei se ele está na aula agora, porque eu só estou vendo quatro aqui. Mas o Fábio Brito está aqui e, inclusive, fez os testes, tá? Mas um atleta que eu chamo a atenção é o Piscinin, porque o Piscinin tem um índice de perda de velocidade muito pequeno, sempre teve. E ó, aqui, ó, 51,31. Ele só perdeu para o Tadeschi, que foi o melhor em termos de déficit de velocidade de subida, comparado com o plano em questões relativas. É lógico que o 3:11 pode ter favorecido isso. Agora, se ele tem 3:11 no plano, por que que na subida não foi acima de 5? E ele acabou perdendo só, né, perdendo 51%, ok? E aí nos outros resultados eu lembro direitinho quando um camp que eu fiz em Uberlândia, ele também foi, e tava o pessoal da seleção lá, ele foi um dos que menos perdeu na subida, se não foi o que menos perdeu, talvez foi o Silvestrinho, o Piscininho ficou em terceiro ali, segundo ou quarto, uma coisa assim. E lá tinham 70, 60 atletas, né? Então ele é um atleta que tem essa característica de, de resistência de subida. E aí
conversei com ele sobre isso, conversei com o Celários hoje, que é o treinador dele no momento, né? Para falar, e eles, o Piscininho me fala, e é uma coisa que eu vendo a corrida dele, eu vejo isso. Ele tem uma limitação de frequência de passada. A mecânica dele de corrida não ajuda e ele não tem velocidade nas pernas para correr rápido. Ele corre aquele meio sentado, passada baixa. Não sei se foi pelos anos de pubalgia que ele teve. Quem conhece o Piscininho sabe que ele lutou muito com isso no passado. Então é só um dado curioso, tá? E, bom, resumidamente dos testes é isso. É lógico que nós temos que saber interpretar algumas coisas aqui. Por exemplo, na prova não interessa percentual, o que interessa é segundos, né? Então, se você pensar aqui, ó, é lógico que ninguém faz prova no máximo, mas as diferenças, né? Você pega um Tedeschi da vida aqui, ó, ele perdeu 1 minuto e 20, perdeu pouco em percentual e perdeu pouco em segundos, 1 minuto e 24. Depois já vai para o Fantasma, 1 minuto e 29. Depois o Lucas, 1 e 31. O Rudney, 1 e 33. E o Luiz Arthur, 1 e 44. Foram os 5 melhores tempos do Kemp. Então, se eu olhar isso aqui, eu poderia fazer uma conta, que eu vou ver se vai dar para fazer aqui, se dá para vocês verem. Eu acho que aqui é a escala do Rudney, que seria eu pegar o tempo dele, 2 e 46, e multiplicar por 1,5121, que é a perda do Tedeschi, 4,11. Se o Rudney tivesse a mesma perda do Tedeschi, o mil de subida dele cairia de 4,19 para 4,11. Ele ainda não bateria, logicamente, o próprio Tedeschi, porque foi melhor que ele 2 segundos na reta. Mas isso mostra para nós que se eu pegar o melhor atleta do evento, e falar que todos têm potencial de chegar nesse atleta em questão de resistência de subida, tá? O Rudney nisso poderia baixar 8 segundos no 1.000 metros de subida. Para baixar mais do que isso, teria que melhorar a velocidade de 1.000. Deixando bem claro que eu estou pegando o primeiro e colocando como padrão ouro, como se 51,22% fosse o mínimo possível para se perder na subida e ninguém perderia menos que isso, tá? Então, essa mesma conta eu poderia fazer, por exemplo, vou subir aqui para o Fantasma, vamos ver para quanto cairia o 1.000 de subida aqui. Cairia para 4,19. O Fantasma só baixaria 1 segundo, por quê? Porque ele já está muito perto do Tedeschi, 52,05 contra 51,22. O Rudney, 56. Agora, por que que o Rodney perdeu esse tempo? Se a gente for pensar, qual que é o nosso desempenho na subida? VO2. O VO2 do Rodney, acredito que não seja menor que o VO2 do Fantasma, pela velocidade do 1.000 metros, 4,16 contra 4,20. Pode ser muito parecido. Segundo, percentual de gordura. Acredito que os dois são muito parecidos também, né? Os dois estão bem de corpo, vamos dizer assim, tá? Agora, o Rodney, ele é mais, talvez pelo serviço dele, ele é mais fortinho, né? Então, tira o lado da gordura. Amanhã eu vou ter esse dado, hoje eu não tenho. Mas pode ser que o IMC do Rodney possa ser maior que o IMC do Fantasma. Não sei, tá? E a outra, pensando em desempenho ainda, é força propulsora. Será que o Fantasma tem mais força nas pernas que o Rodney? Isso é o que a gente discutiria de treino. Só que agora entra uma outra variável, que é a sequência de teste. Um teste mais ou menos foi feito algo em torno de 50, 60 minutos, no máximo, um antes do outro. Isso pode ter influenciado? O Rudney, como tem menos quilômetros nas pernas, faz o teste de 1.000 e ele recupera menos em 1 hora que o Fantasma para fazer um segundo teste de 1.000? Não sei, eu estou só especulando e jogando coisas aqui para poder dizer por que que ele perdeu 4% a mais de velocidade, tá? Não estou dizendo que esse 4% é relevante ou não, teria que fazer, né, estatística, blá, blá, mas
querendo ou não, se eu for somar os dois tempos, né? Fazer aquela competição que eu fazia em Uberlândia. Lógico que o T10, que é o campeão do Camp aqui, o segundo colocado passaria para o Lucas, né? Acho que é o Lucas que está aqui. Isso, porque querendo ou não, ele ganhou aqui por 1 segundo do Rudney e aqui ganhou por mais 3, então ele colocou 4 segundos no Rudney. E o Rudney colocou 1 mais 5, 6 segundos no Fantasma. O Luiz Arthur acaba ficando no quinto, principalmente pelo 4,34 na subida. Então ele perdeu muito na subida em relação ao Fantasma, mesmo tendo 1 segundo mais rápido aqui no plano. Tanto que a perda dele já foi para casa de 60, ó. Então, vou até conversar com ele amanhã, que eu vou ter mais tempo para ver, ó, né? Vou analisar, porque eu não sei se me perguntar como é que é a compleição física, o histórico dele de treino de subida, não sei, não treino o atleta, né? Então, o Tedesco esses dias fez 5 tiros de 1.000, todos abaixo de 3 e 5 ali, com 1 minuto de intervalo. O Celares até me mandou aqui, então é um cara realmente é muito bom, tá? Mas isso aí, pessoal. Vou Oxe, tirar aqui. Vai lá, chefe. ô chefe, você não pode ter sido interferência do treino de sábado? Também, esqueci de falar aqui, né? Mas será que se fosse, bom, vamos pensar, ele conseguiria, só se ele pudesse ser melhor ainda no 1.000 plano, porque, tipo assim, o treino de sábado não, não influenciaria o 1.000 plano primeiro e influenciaria o segundo 1.000 50 minutos depois. É lógico que o cansaço, isso é uma coisa interessante, inclusive na musculação, tá? O cansaço ele prejudica muito mais resistência de força e resistência de velocidade do que velocidade ou força. Esse é um ponto importante, tá? Então, muitas vezes você fica até parado de treinar musculação ou corrida, e aí você vai dar um tiro máximo, você chega até perto da sua marca. Mas se tiver que dar 4, você vai ter uma queda de performance absurda, né? Então é a segunda série, você faz teste de barra fixa, você faz quase o mesmo número que você fazia. Agora descansa 1 minuto e volta para fazer. Você despenca. Pode ser, então, também. Então é mais um dado aqui para discutir, tá? Aí hoje, é lógico que isso tudo eu vou falar semana que vem. Depois desse teste, teve um treino de VO2 em trilha, 6 2 para 2, subindo um morro de 2 quilômetros e em trilha com descanso parado. E aí é lógico que a gente explicou o treino para fazer em intensidade máxima, ter a mesma sensação dos testes, falei aquilo tudo, e aí o Rudney foi o primeiro a chegar lá em cima. Agora, foi o primeiro a chegar lá em cima porque aquilo que o Ottoni colocou aqui que eu mostrei para ele, né, daquele efeito lá que eu esqueci o nome, mas quando sabe que está sendo vigiado, quer fazer as coisas melhores, ou porque ele é competitivo, apesar do que ali eu falei que era para treino não é treino de competição, mas cada um para dar o máximo que tinha mesmo em estímulos de 2 minutos, descansando dois. À tarde foi uma rodagem, rodaram 24 quilômetros hoje à tarde, também com altimetria, mas aí já foi mais. A ideia era ser treino de zona um. Até peguei o do. Mas, Vai lá. não, mas aí coloca por água abaixo o que eu falei da interferência do treino de sábado, você não acha? O problema é que eu não sei como é que foram os outros, né, cara? E assim, aí entra uma outra coisa, né, chefe? Porque o teste foi em asfalto. E ali quando vai para trilha, eu sei que o Rodney é muito bom de trilha. E até onde eu sei, o T10 que veio para o trail, mas ele ainda não tem o gabarito de expertise de trilha que tem um Rodney, que tem um Fantasma. Então eu não sei o quanto ele perderia por aí, tá? E nós sabemos que a corrida em trilha, na mesma velocidade da esteira ou do liso, o desgaste de consumo de oxigênio é 15 a 20% maior. Então, por isso que eu acho que coloca por água abaixo a interferência do treino de sábado. Mas e se tiver uma variabilidade nisso daí, tipo, pô, o Rodney vou inventar. O asfalto era a casa do Tedeschi. A trilha é a casa do Rodney, Não, entendeu? mas é que eu tô comparando o Rudney contra o Rudney. Ah, Entende? Não comparando o resultado dos dois. entendi, entendi, Mas, entendi. entendeu? Porque, por exemplo,
se ele, se houve essa perda, se a gente, eu estou colocando aqui a hipótese da interferência do treino do sábado, dos 40 quilômetros do sábado. Se isso Uhum. interferiu na performance dele do tiro de subida, provavelmente nesse treino com altimetria também teria uma É, interferência importante e que concordo, entendi. aparentemente não aconteceu. É, entendi agora. É Comparando, lógico. É bem, bem, é, bem, bem, bem colocado, porque senão, se ele se prejudicou a subida de um tiro, um treino que foram 6 tiros, tinha que prejudicar mais ainda. então, se no tiro de 1.000 subindo já, se a gente entender que os 40 de sábado interferiram no tiro de um de subida, teria uma interferência maior no 6 de, de 2 aí. Concordo, concordo, concordo. Então, talvez cai por água abaixo a interferência do treino de É, sábado. e assim, é lógico que é um, querendo ou não, vamos, né, trazer mais dados depois aqui de vocês para a gente discutir. Mas a questão que nós vamos olhar aqui é lógico que ele tem, pensando para comparar com o melhor, peguei só o melhor, ele tem déficit de subida, ponto. Por quê? Porque ele perdeu mais do que um adversário. Então, que seja o primeiro contra o segundo, não interessa, ele perdeu por causa disso. Então, o segundo perde menos velocidade que ele na subida. Esse é um ponto. Então, nós vamos ter que corrigir isso. A ideia nossa é os dois atletas daqui do grupo irem competindo o melhor possível. Então, é lógico que a gente vai discutir isso, é relevante para o momento, isso que hora que vai ser. Entendeu? Eu sou fã do atleta ser bom de subida. Por quê? Porque 70% você pega uma prova, você nem se o Sam, que é novo no trail, sabe desse dado aqui. Mas quando você elimina o plano, que quase não tem em prova, entre 65% e 70% do tempo o atleta fica subindo. E 35% a 30% o atleta fica descendo. Então, independente da descida ser excêntrica, quebrar o músculo, aquela história. Se eu quiser ganhar tempo, eu tenho que ser bom em subida, porque para eu ficar menos minutos na parte que gasta mais tempo da prova, né? Você vai puxar esse assunto mesmo? Aproveitar que o Fetter não está aqui, eu acho. Entendeu? Mas hoje eu defendo, chefe, que um dos grandes treinos de subida é descer, para É, porque não desempenhar na adianta subir prova. bem se ele não, se ele Sim, só subir bem e não suportar a descida, ele vai subir mal. exato, exato, exato. Então, mas é porque eu ainda sou eu gosto muito dessa questão do tempo, né? Pegar a prova e dissecar o tempo. É igual aquela história do Ironman, do triatlon aí, ó. É lógico que você tem que nadar bem, porque senão complica as outras. Mas tem hora que o cara se mata para tirar 3 minutos na natação, se melhorar a bike, tira 10. Entendeu? É lógico que a natação carrega o cansaço para frente, mas só para fazer uma analogia. Então são coisas que a gente vai ter que discutir. Agora, está muito no início, os volumes estão crescendo. Essa semana eles vão acumular, vai ser um choque de volume, se der tudo certo e cumprir tudo. Vai dar mais de 150 quilômetros nesse camp aqui, tá? Então vai ser um volume muito grande, que eu vou até dar um descanso semana que vem de novo. Essa semana vai ser 1-1, porque para preparar para o carnaval, que depois vai ter um volume condensado ali de 4, 5 dias também no carnaval em São Bento, né? Pro Rudney especificamente. Então ficar de olho. Eu falei com ele agora, ele falou: tô meio cansado e tal. Eu falei: não, tô pensando em tirar um treino seu. Aí ele falou: não, não, quero fazer todos. Então é lógico que eu vou discutindo. Se eu ver que ele começou a perder meio desempenho, eu tiro um treino dele, porque logicamente não pode perder as rédeas aí e deixar para ficar na vontade. Ele tá naquela fase de alta motivação. Então isso pode ser perigoso. É quando a disciplina atrapalha. É, é. Eu não vou dizer nem disciplina, né? Porque a disciplina é assim. É, mas é porque, tipo assim, pô, tem que seguir o que tá no papel, né? É lógico que esse final de semana foi mancada minha, então pra vocês verem que essas coisas acontecem, porque eu não estipulei o treino. Igual eu falei pro Então, Fantasma, beleza. E eu tenho o áudio aqui, posso até mandar. Falei: Fantasma, semana que vem é a semana do camp. Então eu não vou prescrever treino. Se mantém ativo, aí vai ter. Pô, o cara faz 140 quilômetros. mas Gui, eu acho que talvez falar isso com o lado do, talvez com o psicólogo, né? Porque assim, demonstra ali que eu acho que não, assim, o Rudney existe uma quantidade de atletas que tem essa mentalidade. Eles não conseguem, de alguma forma, pensar no projeto como um todo. Eles pensam treino por treino. Talvez É, sábado, por mais que você fale assim, o treino é livre,
E ele podia falar, cara, eu vou ter uma semana muito complicada na semana que vem no camp, pô, eu vou aliviar. Mas não, como ele quer, a dificuldade de pensar no projeto que é Chamonix é, é difícil. E aí o cara pensa no dia, mata o dia. E aí o dia ele tá bem, ele falou, vou ver como que vai dar. E eu acho que isso que é um pouco que falta também. Talvez alinhar É, isso na cabeça dele de que o projeto é Chamonix. pode ser até porque assim, o motivo que eu gosto de falar dos treinos da frente, inclusive, muitas vezes é esse, né? Você pegar o Alex, por exemplo, no outro grupo lá, o Alex Tomé e o pessoal estão com 3 semanas de treino montado. Por quê? Porque eu quero que veja tudo que tem pela frente, entre aspas, opa, não posso bobear aqui porque senão eu vou pagar ali. No caso do Rudney, geralmente, realmente ficou meio livre. E é uma diferença enorme, os dois, num outro sentido que teria que ir para o lado do psicológico, por exemplo. Falei, pessoal, então amanhã a gente encontra, vamos iniciar com testes. Fantasma, ok. O Rudney, quem que tá lá? O teste para ele é competição. Então ele não veio para perder teste para ninguém. Eu mesmo falei, cara, desencana, você vai dar seu máximo, mas não interessa quem tá ali, é você contra você, né? Mas é dele isso, entendeu? É dele. Então é uma coisa que eu tenho que segurar as rédeas ali, porque é fácil de se perder. É fácil um cara experiente matar ele numa dessas, porque ele talvez vá no oba-oba, né? Então, é assim, é lógico que tem que domar. A palavra certa é essa. Professor, Opa, é, eu já vi, Romualdo, vai lá. eu já vi muito atleta desse jeito aí. O problema é assim, eu vejo que os atletas são assim, às vezes eles querem ir para competir, mas se eles percebem que tem muito cara bom, aí de repente pode afetar ele, né? Ele fala assim, pô, fulano tá lá, eles são fortes. Aí tem que trabalhar isso aí nele mesmo. Mas uma pergunta que eu queria te fazer era qual era a inclinação aí? Você falou, eu acho que eu não, 10%. 10%, né? Inclinação E média, o 10%. era na trilha mesmo, né? Não, não, o teste foi em asfalto e não é paralelepípedo, mas é aquela pedra hexagonal, não sei se como é que Ah, chama aquela pedra. sim. E o teste nesse 1.000 na descida, você não pensou em fazer ou não vai Não, não, fazer? não, 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 não. Na verdade, eu nunca fiz. Sempre o camp que eu faço parte, o foco na descida é somente no último treino para o cara fazer e ir embora, porque senão complica o resto do camp por causa de lesão excêntrica e aí rebenta os atletas. Então, nós vamos ter um treino específico de descida. Teste não. Nunca fiz teste de descida, até porque, ser bem sincero, tem medo. Tá? Então, eu acabo. Aqui em Uberlândia, a gente fez de trilha plana. Trilha. Trilha mesmo, para ver dupla tarefa, né? E ali a gente viu muita coisa. Esse dado até vai ser. Vamos tentar publicar pelo meu pós-doc. Mas assim, você vê a diferença de um Celinho, do Silvestrin para outros atletas, não da elite do Brasil, não, tá? Mas para atletas em termos percentuais. E aí é um dado que a gente nunca discutiu muito profundo quando entram mulheres, né? A elite da seleção brasileira, só abrindo parênteses nisso, ela é, ela tem uma dupla tarefa menor que os amadores de trail do Brasil, certo? A feminina não. A elite do trail feminina na época, percentualmente, tinha a mesma queda de performance que as amadoras normais. Então elas ganhavam no preparo físico. Ganhavam no 1.000 na reta, ganhavam no 1.000 na subida, mas em termos percentuais de déficit de trilha, não ganhavam. Ganhavam em déficit de subida. Agora o masculino não. O masculino ganhava em velocidade de. Aliás, só velocidade de plano que não ganhava, porque teve um camp que tinha triatleta, tinha uns outros corredores que o nível do 1.000 era o mesmo. Mas na trilha dava uma diferença enorme. Ou seja, é um fator extremamente importante a velocidade de trilha. Isso é lógico que é indiscutível. Aqui nós não vamos fazer trilha, tá? Fizemos só. O que eu vou fazer um dia desses agora, eu ia fazer hoje, mas não ia dar certo, é um treino que eu ainda tenho algumas fitas de lactato aqui e vou medir para regular. Hoje o pedido foi esse. Hoje era um treino de zona 2, de zona 1 à tarde, que era rodagem. Eu falei, pessoal.
Esse treino de hoje você tem que fazer com lactato. Para quem deu 10, 12, 14, 15, tem que fazer com lactato ali abaixo de 4, tá? Que era para ter a sensação. E eu acho que foi bem cumprido ali. Alguns até falaram, se tiver que andar, anda. É um treino para cumprir a distância, né? Mas não é treino de sofrer. Por quê? Porque amanhã tem treino de novo intervalado de manhã. Então, só para ver a sequência aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não sei se tem pergunta, tem coisa no chat aqui, deixa eu ver. O Gui, sugestão, coloca um teste que você faz 3 quilômetros descendo numa Hum. intensidade mais tranquila e aí depois você consegue fazer o tiro de 1.000. Você não corre o risco de lesionar na intensidade da descida, mas você, de uma certa forma, cria uma ação decêntrica pelo tempo, não pela intensidade, e vê o quanto isso pode interferir na subida. Não, vai ter um treino aqui que vai ser, eu acho que é um treino de VO2 que vai ser em W ou em V, preciso até confirmar. Tá? Então vai ser, eu acho que vai ser desce, sobe, desce, sobe. Eu acho que é isso mesmo. Sai de cima, desce, sobe, desce, sobe. Vai ser um treino de VO2 em W. Então a gente vai ver algumas coisas que eu vou querer marcar o tempo que eles passam descendo e o tempo que chega subindo, só para ver desde tática até queda de desempenho. Então tem uns dados a mais aí para discutir semana que vem. Sam, só para te colocar aqui, que eu vi ali na pergunta, os dois testes não foram em trilha, foram asfalto. A trilha a trilha do treino de VO2. Até vou perguntar aqui, porque a Kátia fez, eu não conhecia, acabei que eu não conhecia a trilha. Como é que era o grau técnico da trilha? Kátia, Oi? como é que era o grau técnico da trilha? De 0 a 10? É. 3, muito fácil. Diz que a trilha era muito fácil, de 0 a 10, nível 3. Diz que era a trilha bem, bem enrolada, então... Bom, outra coisa, nossos atletas já estão com as passagens compradas para Chamonix, né? Tanto Fantasma quanto o Rudney já compraram as passagens. Vão chegar lá acho que no sábado, a prova do Rudney é na quinta e a prova do Fantasma é na sexta, né? Então é bom porque aí o fuso mínimo tá tranquilo, porque geralmente é um dia por hora de fuso, então 5 dias, que são 5 horas, não vamos ter muito esse problema aí. É lógico que o sonho era fazer como algum atleta do Brasil, né? A Lara, para mim, é a maior perfeição nisso daí, que ela consegue chegar um mês antes e faz a prova, faz o trajeto da prova em 4 dias, muitas vezes, né? Até como trekking para conhecer, né? Até aproveitar que o Hernani está aí, não sei se o Hernani teve conhecimento prévio da prova quando ele foi, tá? Ou não, porque para os dois vai ser uma surpresa, nenhum dos dois vai ter tempo de conhecer percurso, tá? Não Então, tive não, viu, Guilherme? Boa noite a todos, boa mas não noite. tive não. Eu conversei bastante na época, foi com o José Virgini, que tinha já participado da prova, e com o Manzan, né? Inclusive foi uma grande referência, porque o Manzan, no ano que ele ficou durante bastante tempo na prova, entre os 10 primeiros. Aí, por conta de Uhum, uma lesão no final, eu acho que ele chegou até a abandonar a prova, mas a gente se encontrava em algumas provas aqui em Minas, né, Manzan de uhum. Brasília, e aí a gente conversou, tentei extrair o máximo possível, assim, de informação dele para me ter uma ideia que eu ia encontrar, né. Ah, ótimo. Porque nenhum dos dois terão oportunidade, né? Ela poderia pegar o carro, como vai ter 5 dias. Não, vamos conhecer um trecho da prova ali, fazer, sei lá, conhecer a subida tal, caminhar um pouquinho, ver o piso. Alguma coisinha assim, ok, mas não de fazer um trajeto considerável da prova. Até também por questão de deslocamento e custos e coisa lá, né? Então, O ACC, mas o esse. ACC, o ACC larga subindo, o chefe. O ACC larga subindo num falso plano em asfalto, em 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouquinho, aí que é o complicado, porque entra no single track, entra num primeiro single. Com E um aí dá quilômetro uma de prova? funilada. 1 quilômetro e pouquinho, a largada é num asfalto subindo, Uhum. e daí eles fazem uma curva bem acentuada à esquerda, assim, um cotovelo, ainda sempre vai ganhando inclinação. Em 1 quilômetro e pouco, eles entram numa direita, que é o primeiro single,
e aí, se ficar para trás, vai perder tempo. Não, isso é uma boa coisa, né, para saber, porque como a gente tá lá para pegar, para buscar tempo, né? É, Então, e a área de largada ela é bem pequena. eu não conheço, eu não É uma conheço a praça cidade da pequena. Suíça que larga ali. O Chamonix, teoricamente, o TMB não era para fazer diferença, mas eu fiquei espantado, cara, com aquela largada, porque demora não sei quantos minutos e não acaba o número de atleta, cara. Então você O fica ali. TM, o TMB É é a muito mesma coisa. estreito. O TMB é a mesma coisa. O fantasma vai É, ter que chegar ali, dependendo, não sei qual é a condição que ele vai chegar lá com que nível de atleta ali para a uhum. chamada. ahm, Dependendo, ele vai ter que chegar 2 horas antes da largada para poder largar ali na frente. Não é porque Porque senão você já toma meia hora só na largada. porque a largada funila numa curva direita, que a rua é muito É. estreita, e os 8 quilômetros até Lesuche, até abrir ali o asfalto, e ele abre o asfalto ali na frente com 1 quilômetro, saindo do centro, só que aí depois entra numa estrada de terra de novo, de uns 4K até chegar em Lesuche. E aí Uhum. quando chega em Lesuche na cidade, aí é uma estrada bem de terra, estrada de terra, Uhum. mas bem mais larga, aí consegue desenvolver bem. Sim. Isso aí vamos discutindo e olhando aos poucos aí. Bom, deixa eu ver o que mais aqui que nós temos, desse que influencia o projeto, tá? O Fantasma foi convocado para disputar o Sul-Americano pelo ITRA, mas não vai. Não sei nem se ele já avisou, mas já estou dizendo aqui para vocês. Já conversamos com ele, ele não vai no Sul-Americano, então ele vai manter o desafio DNA. O Rudney, na conversa nossa ainda, também não é para ir. Talvez ia disputar o brasileiro pensando em Bolsa Atleta para o ano que vem, porque teoricamente os três primeiros poderiam pleitear a Bolsa Atleta, que se foi como foi esse ano, né? Os três primeiros do E- ano passado poderiam pleitear a Bolsa Atleta, então, teoricamente, os três primeiros do Brasileiro esse ano, se seguir a mesma regra, poderiam pleitear o Bolsa Atleta ano que vem. Mas já decidimos que não vai para o. Se for para o brasileiro por causa somente disso, para tentar ser top 3, mesmo assim não iria para o sul-americano na Bolívia e manteria a prova do baú e manteria a prova do DNA. Bom, uma questão é que a prova é aqui em Curitiba, né? E vai ser uma prova única, praticamente, de 30 e poucos quilômetros. É até uma distância interessante, mas 32 nós com não. 2.000. Hã? 32 com 2.000. Eu não conheço o lugar, tá? Não, nunca teve prova lá, Gui. Então parece que tem até via ferrata na prova, mas independente disso. Então pode ser até uma prova interessante. Se for técnica, pode ser interessante para o Rudney, que eu ainda acho que ele é melhor tecnicamente do que fisicamente, apesar que também evoluindo, tá? Mas é uma prova que, como não tem a long, vai concentrar todo mundo. Então a vantagem, o que me agradaria ele fazer é isso, é disputar com o Silvestrin, com o Filipinho, com todo mundo que vai fazer a prova. Porque aí, como não vai ser dividido os atletas, todo mundo vai na mesma, né? Então esse é um ponto bom. Mas não sei, até porque aí entra custo, né? Trazer ele de São Bento para Curitiba. Então já está aqui agora, né? Em Blumenau. Então isso aí nós vamos analisar ainda para saber se realmente compensa ou não. E esse é um ponto que eu falo e é muito falho meu. Eu não entendo muito desse meio burocrático de CBAT, coisas de Bolsa Atleta. Nunca eu tive um atleta Bolsa Atleta, nunca na minha vida, tá? Então eu nunca fiz questão muito de entender essas coisas. E né, agora, talvez se for por esse caminho aí, eu vou ter que até ou pedir ajuda aí para vocês, quem sabe mais, e até para ver se realmente compensa ou não, tá? Parece que a bolsa é mil e poucos reais para pódio em Campeonato Brasileiro. Eu sei que mil É, por mês para um Rudney faz diferença. Como é que é? mas é que depende, Gui, porque a CBAT ela tem uma cota de grana e ela precisa eleger quais provas serão, é, é, escolher quais provas vão contemplar com o Bolsa Atleta. Então não quer dizer que vai ser que o campeão brasileiro tem direito a Bolsa Atleta. Ele só vai ter direito a Bolsa Atleta desde que a CBAT tenha colocado a prova, o brasileiro de trilha e montanha como, como elegível a solicitar o Bolsa Atleta.
Então pegando, tipo assim, exato, E você vê como eu tem, não entendo, você vê como, só um pouquinho, Lázaro, Não você é vê e, isso, como eu não Lázaro? entendo. Eu acho que o Lázaro sabe mais do que eu. Aí. Pode falar, Lázaro, pode falar então. y ten otro empecilio, que es peor ainda, que pruebas no olímpicas, el ministerio dedica 15% a eso. Entonces, y otro detalle más, tiene que tener como mínimo 5 estados participando. Eu Es decir, descobri equipe de isso, 5 estados. Si eu tiene una serie descobri, de regriñas, por ejemplo, ahora, ten atletas que fueron medallistas en los brasileros y por no tener 5 estados puede que fiquen de fuera, porque es del ministerio a regra, no es da CBH. entendi, Entonces, entendi, entendi. ten que leer, porque tiene mucha cosita. Não, Entonces, de isso aí repente só no pode saber porque eu vou vale, pedir para alguém, porque eu não consigo ler essas coisas. Vou ser bem sincero, eu no não vale a consigo veces ler essas coisas. el gasto. Es decir, en este caso que está en otro proyecto, de repente no vale, antes É, de leer bien. o que me interessa só seria a disputa nesse nível. Querer ver ele competindo contra esses caras, beleza? Agora, pode ser que em outra prova do Brasil aconteça, então, né? Mas, então esse daí é a atual situação nossa do momento, né? O, para quem não sabe aí, aí, o projeto é bem aberto, né? Então, o nosso galinheiro está sendo orçado, tá? A ideia do galinheiro lá para o Rudney tomar conta. Até conversei com ele hoje, quanto pode dar um galinheiro? Ele falou, ó, depende de quantas galinhas a gente coloca lá. Mas eu quero que dar uma ocupação para ele de uma coisa dele. Então, assim, até falei, cara, toca isso porque eu me interessei desse negócio e vou até te dar as galinhas aí. Então, vamos, vamos fazer isso daí que me agrada, porque seu tempo útil, seu tempo parado vai ser útil nisso daí. Mas tá, eu acho que tá dando muito certo. É um cara que está evoluindo, desempenho nos treinos, né? Tá, tá melhorando o teste. Primeira vez que ele faz um 5.000, 1.000 abaixo de 2,50. Melhor que ele tinha feito comigo tinha sido 2,58 lá nos quarteirões que ele corre do ano passado. Então, assim, tá, tá naquela famosa fase boa. Vamos ver o que vem pela frente aí. E aí, aos poucos, né, conversei com o chefe aqui, o Togumi, para ver o que que ele ficou de ver com a gente. Quando eu falo assim, porque o Rudney é aquilo que eu falei, ele é patrocinado pela GU, então nós não temos nada fechado ainda. Até eu tinha perguntado para o chefe sobre a Roca, o Sam falou que tem um desconto bom na Salomon. Então, vê assim, olha, é lógico que quanto menos ele gastar por fora, logicamente melhor. Então, por isso que eu falei, olha, o dinheiro que você está ganhando por mês é para você viver. Então, nós vamos resolvendo o resto, inscrição, essas coisas, a gente vai pagando ali, pagando daqui, depois a gente vê de onde que tira isso. Mas você não vai sair do seu 2.500, porque senão, se ele gastar do 2.500 para isso, ele não vive, vai ter que voltar a trabalhar, né? Porque não dá para pagar o custo caro disso daí. Mas, pessoal, isso daí. Se vocês tiverem alguma perguntinha, alguma coisa, aí semana que vem eu passo todos os testes dos testes não, do camp inteiro, e aí nós já vamos ter alguns dados de potência que eu ainda não tenho, tá? Para passar para vocês, mas aí vai ter análise de todo o camp e aí já os dois juntos sempre. O Gui, Pra na gente- potência você vai fazer qual protocolos? Não, eu por enquanto eu não decidi assim ainda, eu quero que eles façam o camp com a potência Ah, tá do bom. Stride. Aí eu vou olhando, né? Eu, putz, perdi a chance, mas não tinha como. Até porque eu encontrei eles na hora, foi muito corrido. O atraso aí me rebentou. Eu queria que eles fizessem o teste com a potência, e não deu, cara. Eu queria ter o T1000, até para comparar. Os tempos foram diferentes, mas a potência máxima de 1.000 metros no plano e a subida é a mesma. Segundo o Fernando Nazário, a diferença é mínima, tá? Eu não sei, tá? Mas eu queria ter esse dado, até porque eu já teria Pmax, que eu ia padronizar ali meio como Pmax. Mas a minha ideia é que eles façam ainda esses testes e eu fazer igual eu faço no aplicativo ali. Eu quero que eles façam um 1.000 e um 5.000 com o Stride, com a potência, porque aí eu vou fazer toda a curva de lei de potência.
para fazer o FTP exatamente, não como protocolo, mas eu quero fazer a linha de regressão, né? Fazer por regressão igual eu faço, que eu prefiro, do que usar as Você não vai, fórmulas prontas. você não vai achar o 3 e o 9 para determinar o FTP. Não, não, não. Eu vou fazer o FTP por 60 minutos mesmo por regressão. Mas Tá hoje bom. eu não conhecia. Hoje eu conheci o Fênix 8. Eu achei espetacular. Tá? O Fantasma tá com um aqui, eu achei espetacular. Não sei quais são os top de cada linha, porque eu sou do Garmin aí há muitos anos, então não tenho outros. Mas já veio, né, com ritmo ajustado à inclinação, já tá vindo com aquelas coisas que o Chorus eu acho que tinha antes, né? Minha época era da época do Sunto, né? Corrida de aventura era assunto no passado. Então, É que eu acho que a potência tem tudo a ver, Gui, porque se a gente, pelo menos no nível que a gente está, se o periférico é o que está mais limitando nossos atletas, é, a potência é o que a gente vai determinar as cargas pelo periférico e não pelo central. concordo. E assim, que aí vai nos ajudar muito, querendo ou não, né? Se a gente tiver com a potência afinada, eu acho que no trail ajuda demais. Se o atleta souber e não ficar neurótico com isso, ajuda demais pace, né, cara, a controlar. Eu gosto tipo assim, cara, esse dia eu tava lendo um negócio sobre controle de frequência cardíaca. Ainda tem tipo assim, a frequência varia, é lenta, ela varia, você tá desidratado, lá, 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 lá. Cara, mas a frequência média, e você vai olhando ali, se você controlar a sua prova por frequência cardíaca, a chance de dar erro é muito pequena. Até porque a frequência cardíaca não erra para menos, ela só pode errar para mais. Então, se você usar um teto de frequência cardíaca, você vai errar para ser lento ou normal. Nunca você vai quebrar, porque a frequência não vai deixar, porque ela. Então, assim, conforme for, eu acho que se o atleta souber usar, não estou falando que ele vai usar como controlador principal, mas tem não sei se o Sam conhece, mas é um cara de Brasília, é um ciclista, nunca esqueci disso. Putz, cara, ele era um dos que mais encomendava loja em Brasília, Beto França, de Brasília, um ciclista. E ele vende bicicleta, né? E aí teve um campeonato de contrarrelógio em Uberlândia, foi quando eu conheci ele. E aí ele foi e ganhou, né? E nós tínhamos uns contrarrelogistas bons lá. E ele controlou a prova dele inteira por potência. E eu lembro direitinho dele falar assim, cara, no quilômetro 1, quando eu olhei a potência média, eu falei assim, que se eu manter isso aqui eu vou morrer. E aí ele regulou por ali e foi e fez bem. Então, assim, não é ficar neurótico, mas eu acho que vale a pena. É aquilo que eu falo. Parece que estão falando aí, não sei se é verdade, que o Killian vai estar no TMB, tá? Se tiver, imagina lá, quilômetro 3, o fantasma olha para o lado, tá o Killian. Tá errado. É aquilo que eu sempre brinquei e falei. Então, eu não sei quem vai correr o CC. Mas eu até estou começando a pensar, não sei se vale a pena aquela história nossa de Mundial, de o Rudney falar assim, cara, tenta acompanhar a melhor mulher. E se você acompanhar a melhor mulher, você vai fazer uma baita prova. Então, talvez é uma estratégia. Não é ficar bitolado nisso, mas ó, tô acompanhando aqui, ela tá na minha frente, mas eu tô mantendo a distância, não tô morrendo, tá ótimo. Entendeu? Desde que Agora, não seja Courtney. é, é, exatamente. Então, É, assim, mas a potência funciona bem. é, eu não tenho esse dado ainda de prova inteira, tal, mas eu quero pegar o máximo possível de treino e fazer bem. Mas eu concordo com você, eu acho que isso é. Porque a gente sempre vem discutindo isso, né? Nós tivemos quantos campeonatos mundiais até hoje? E até hoje só o Silvestrin, e somente em um mundial, é que ganhou da melhor mulher. Então é lógico que isso para nós é um ponto importante. Eu não tenho a. Eu sei que o Rudney está melhorando e tal, mas vamos ser com o pé no chão, né, cara? Quantos Rudneys tem na Europa, né? Então, essa é. O Hernani teve lá no Mundial, eu acho que é isso. Esses caras, o Rudney vai passar, o Fantasma já tá mais acostumado. O Fantasma já teve essa experiência, o Rudney não. O Rudney não está acostumado a correr com 300 pessoas na frente dele. Uhum. E isso vai ser muito estranho para ele. E lá no ACC, cara, vai ter 300 pessoas na frente dele.
Então, e vai ter muitas mulheres na frente dele. E ele precisa entender que ele pode estar fazendo a prova da vida dele, E mesmo estando perdendo. atrás dessas mulheres. Mesmo atrás de 200 pessoas, ele pode fazer a puta prova dele. Se Sim, ele, sim, sim. e se ele apavorar, daí ferrou. Aí o projeto, aí a estratégia vai por água abaixo. Não, exato. Então, isso aí tem que ser bem treinado e tá bem consciente. Por isso que eu achava interessante algumas provas, e quando eu falo assim, não, ele competir, né? Por exemplo, se for pegar o Rudney competir contra um Filipinho, competir contra um Silvestrin, é importante ele tomar na cabeça de falar assim, opa, eu tô bem assim, mas, né? Então isso é. Porque querendo ou não, o, o, o TMB, ele fez uma prova espetacular, né, cara? Porque ele ganhou a prova, chegou 19 minutos na frente do argentino, que ganhou do Célio no ano anterior, e o Célio da mesma. Sabe aquela coisa assim? É lógico que eu não sei o que aconteceu com os outros, mas. Né? Mas conhecendo o Rudney, é que ele mudou a estratégia dele. Sim, Pela primeira vez, ele segurou a prova para poder ter final de prova. O Rudney tinha como característica de querer sair na frente. O Rudney era o Zach Miller, ele queria liderar a prova inteira, bater o recorde, chegar em primeiro e não passar mal. É, e aí, isso mesmo. no TMB, eu falei, ele conversou um pouco comigo ali, a namorada dele falou pra gente que ele ia segurar o começo da prova, e ele conseguiu segurar o começo da prova dele estrategicamente e deu bom. Então, Não, enfim, exato. Até foi um que eu falei, cara, você está proibido de correr na frente. Porque, querendo ou não, e doeu. Aquela La Mission que ele perdeu, e perdeu R$ 3.500, aquela doeu. Por quê? Porque era para ele ter ganho aquela prova, não, independente de quem estava lá. Mas os adversários eram muito próximos dele, ele já tinha ganho, já tinha perdido, mas era um lugar que favorece ele. E ele me passa quase 5 minutos na frente do segundo colocado no quilômetro 15. É para. Entendeu? E depois quebrou, mas quebrou com fôlego. Então esse lado é bom. Assim, ver que não tem ensino de super-homem. e isso não tá nas suas apresentações, não está na É, questão física, não está na educação física, treinamento, na fisiologia, seja o que for, entendeu? é. Mas isso daí, pessoal. Beleza? Se tiver alguma mais perguntinha aqui, se não, finalizamos hoje. Vamos conversando ali, certo? Deixa eu só bater uma foto aqui, como diz o outro. Atenção, vamos lá. Ó, o Fábio deve estar descansando, não viu o Fábio Brito aqui hoje? Vai correr amanhã. Grande Fernando Nazário. Ô, Nazário, abre o microfone aí, por favor. Fala, capita. Agora você vai me responder um negócio que eu falei seu nome aqui, não sabia que você estava aí. Ah, desculpa. Você. Não, porque é o seguinte, eu não consegui fazer os testes hoje, porque teve problema de voo, eu não consegui, lá não deu certo. A partir de amanhã que vai estar todo o treino por stride, tá? Uhum. A minha pergunta é: você tem dado de potência máxima de stride comparando subida contra plano? A subida ela vai ser um pouquinho maior, Hum. a potência. Então a potência máxima vai ser um pouco maior na subida. Vai ser um pouco maior. Por isso que ah, se prescreve com uma porcentagem um pouco maior para subida do que no plano, entendeu? Então, isso que eu estou tentando estudar no doutorado, fazer testes de 3K subindo e testes de 3K plano. E aí ver que vão ter a hipótese é que tenha prescrições diferentes para cada subida e não algo fixo. Porque, por exemplo, você usa o FTP Uhum, de um teste de plano para prescrever para tudo, né? certo. E eu tenho verificado em algumas provas, em alguns outros atletas que têm feito também, e coisas que eu já fiz teste, que as pessoas conseguem subir numa potência um pouco maior do que o pré-determinado sobre não quebrar do FTP, entendeu? Mas, por Uhum, exemplo, se os meninos começarem a fazer os testes agora, treinos, né? Porque como uhum, tem mais pessoas do lado e tem pessoas muito fortes que eu vi nas avaliações ali, têm níveis, pelo menos 5, 10 ali tem níveis muito aproximados. Quando começa a fazer um treino coletivo juntos,
eles começam a render um pouco mais, né? É. Por todos os camps, ninguém quer sobrar ali, né? Faz força, tal. E quando a gente jogar esses dois dados deles, desses treinos, principalmente em V aí, em W, que vocês estão Uhum. programando aí, nós vamos conseguir ter a potência que eles escolhem para subir, a potência que eles escolhem para descer, porque eles vão descer também em Sim, grupo, vão sim. querer descer mais rápido. Eu acredito que vai ser uma descida previsível, onde eles conseguem ter previsibilidade, É estrada, vai ser estrada, vai ser isso, estrada. eles conseguem enxergar o que vão pisar, né? À frente, então eles têm uma previsão, então eles conseguem empregar mais potência. Então, se eles fizerem esses treinos que vocês estão programando de Uhum. agora, e você lançar no Stride, no aplicativo, e ele for pago mensalmente, ou se quiser você manda os dados para mim, eu consigo ter aqueles dados de jogar a modalidade como trail e ela fraciona para mim tudo o que aconteceu. Ela fraciona o que escolha que de potência para subir, escolha de potência para descer e escolha de potência no plano também. Ou, Uhum. ou tracking, né? Não sei se vai chegar Uhum. alguma coisa assim, mas ela divide e a gente consegue depois, os dois, né, vão estar com os strides, eles podem fazer um teste separado na cidade deles de 1K plano e 1K de subida, que seja. Uhum. Entendeu? Fazer esses dois testes que não Sim, fizeram, sim, sim, não, isso aí com complementar lá, certeza. e aí a gente tem isso. Mas eles fazerem esses testes de V, W aí agora com a potência, vai dar para nós muito dado sobre escolhas de estratégias de subida, entendeu? Entendi. Até de prescrever treino. Perfeito. Pessoal, vamos lá para a foto então. Aí, pronto. Deixa eu só fazer da turma 2 aqui. Só um segundo, gente. É, vou ter que botar no salvar como aqui, porque como eu desliguei o WhatsApp aquela hora, não vai querer abrir tão rápido o meu aqui que eu tô. Vamos lá, turma 2. Vou passar para frente aqui. Só para sair os nomes, porque a turma 2 nunca está presente, mas vamos lá. Pronto. Aí, pessoal, turma 2 foi. Valeu, então, pessoal. Vamos conversando ali. E aí, semana que vem, voltamos para segunda-feira, tá bom? Pode. Abraço a todos aí, boa noite. Valeu, Boa boa noite. noite.